eu vou te falar os principais fatores que prejudicam o seu emagrecimento e como que você consegue emagrecer em 2022 para você conseguir atingir essa meta. Porque a gente sabe que mais de 60% da população brasileira ela está acima do peso. Ou seja, ou você quer emagrecer ou você conhece alguém que precisa emagrecer. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente sabe que para ter o emagrecimento a gente precisa de déficit calórico. O que isso significa? A gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. Só que, será que a gente está consumindo menos calorias da maneira certa? Tanto que os dados do IBGE mostrou que desde a década de 70, em 1975 até 2010, a média de compra de alimentos por ano dos brasileiros, por exemplo, de arroz, batata, feijão, vem diminuindo de maneira drástica. O arroz, por exemplo, ele tinha um consumo médio de 32 quilos por ano por brasileiro, uma média que eles utilizaram. Só que em 2010 os dados eram bem menores, 12 quilos, por exemplo, por ano. Se a gente olhar, por exemplo, o feijão, se a gente olhar, por exemplo, a batata, todas elas seguem a mesma tendência, inclusive açúcar refinado também. Só que peraí, se a gente está reduzindo tanto esses alimentos, se a gente está reduzindo o consumo de arroz, se a gente está reduzindo o consumo de batata, de pão francês, se a gente está reduzindo esses alimentos, por que a taxa de obesidade e sobrepeso só vem aumentando cada vez mais? Isso faz com que a gente comece a olhar para outros lados e comece a entender que realmente, opa, então não, o problema não é o arroz, o problema não é a batata, porque se fosse realmente isso, se o pão realmente engordasse, a gente veria uma taxa que estaria reduzindo, de pessoas que estariam emagrecendo e não o contrário, pessoas que estão engordando cada vez mais. E como a gente sabe que a obesidade é uma doença, a gente precisa saber qual é o fator principal que acaba provocando isso. E a gente sabe que é o superávit calórico, que é você consumir mais calorias do que você gasta. Mas como você consegue exceder essas calorias tão facilmente que a maior parte dos brasileiros eles não estão enxergando o que parece ser o óbvio, mas as pessoas não estão enxergando aonde que elas estão errando. E daí quando a gente pega outros alimentos com esses mesmos dados da década de 70 até os tempos atuais, o que a gente acaba vendo? Que a ingestão de refrigerante aumentou drasticamente. O consumo de fast food, por exemplo, aumentou de maneira muito significativa. Não só o consumo, mas a oferta também aumentou. Isso faz com que a gente fique mais atentado a escolher, por exemplo, esses alimentos. Outras opções, por exemplo, que acabou aumentando bastante foram os alimentos ultraprocessados, os embutidos também aumentaram. Os embutidos, o exemplo disso é mortadela, presunto, peito de peru, linguiça, salsicha, são esses alimentos que são considerados como embutidos. Então beleza, a gente começa a entender que ocorreu uma redução de alimentos como arroz, batata, pão, e ocorreu um aumento de alimentos como fast food, como alimentos ultraprocessados. Mas antes de falar justamente disso, vamos entender uma coisa. O que são alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados, pessoal, eles não são alimentos industrializados. As pessoas tendem a acreditar que tudo que é feito pela indústria é ruim, e na realidade não. Se você for ver, por exemplo, o leite, ele diminui o risco microbiano, diminui o risco de toxicidade por causa justamente do processo UHT, que é um processo industrial. Você vê, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de bater uma quantidade proteica dela por questões até de fome. Isso a gente vê até pacientes hospitalizados. O que acabou ajudando? É justamente o Whey Protein. O Whey Protein ajudou muito essas pessoas que tinham desnutrição ou pessoas que querem atingir seus resultados para melhorar sua autoestima. Então, o Whey Protein é um alimento industrializado e completamente seguro. Outros exemplos disso: queijo, azeite, feijão. Então todos esses alimentos são industrializados e eles não vão ser maléficos para a gente. Mas os alimentos ultraprocessados, como por exemplo a lasanha pronta, aquele hambúrguer pronto, não aquele que fica, por exemplo, cortado já no supermercado, mas aqueles hambúrgueres prontos que já estão congelados. Então eles sim vão ter uma quantidade de gordura saturada mais alta, vão ter uma quantidade de sódio muito elevada, e a gente sabe que muita gordura saturada, qual vai ser o problema disso? Vai ter mais inflamação, você vai ter maior risco de placas de ateroma, que são gorduras nas suas artérias, isso aumenta o risco de infarto, problemas neurológicos. A inflamação aumenta o risco de diabetes, de doenças crônicas no geral, como por exemplo hipertensão, que é a doença que mais mata no mundo. Então a gente precisa se atentar em evitar esses alimentos em excesso.
porque a gente sabe que isso vai acabar comprometendo os nossos resultados. E principalmente quando a gente fala de emagrecimento, a gente vê que esses alimentos ultraprocessados, como por exemplo miojo, biscoito, eles vão ter uma quantidade também calórica mais elevada. E aí dessa forma você conseguir atingir o superávit calórico acaba ficando muito fácil. E qual é o real problema, por exemplo, de você consumir algum alimento que tenha muita gordura saturada? Como aquelas lasanhas prontas, como aqueles hambúrgueres prontos, ou até mesmo os embutidos. Qual é o problema? Porque eles vão aumentar a inflamação por causa da alta gordura saturada. E o que essa inflamação vai fazer? Vai fazer com que você tenha disbiose. O que é disbiose? É a alteração das bactérias do seu intestino. Então vamos entender. Vamos entender que você tem dois principais partes do seu intestino. O intestino delgado e o intestino grosso. E vamos imaginar que existem bactérias que elas conseguem sobreviver com uma temperatura no seu intestino melhor, que a gente costuma chamar de pH, uma temperatura melhor no intestino delgado, enquanto outras elas conseguem funcionar com uma temperatura diferente no seu intestino grosso. Disbiose seria o quê? Essa alteração de local. Então, uma vai para o lado da outra. E isso vai provocar uma alteração no seu corpo, que é o quê? No nosso corpo, pessoal, a gente tem um neurotransmissor que se chama serotonina. Ele é um neurotransmissor que vai fazer com que a gente tenha o melhor bem-estar, a gente vai se sentir melhor. Logo, você manter a serotonina em altas quantidades, isso vai ser benéfico não só para a sua saúde mental, mas também para a sua saúde física. Porque imagina só o seguinte, você está com menos serotonina, logo você está com o bem-estar mais prejudicado. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o comer impulsivo, você vai começar a descontar suas emoções na comida. Ou seja, quando você estiver triste, cansada, frustrada, emocionalmente abalada ou abalado, o que vai acontecer? Você vai acabar descontando a sua raiva, vai acabar descontando a sua frustração na comida. E normalmente a gente tende a descontar essas emoções em alimentos altamente calóricos, como doces, biscoitos, então esses alimentos que são hiperpalatáveis. Tanto que um exemplo disso é numa ilha que a gente chama de Okinawa, que fica lá no sul do Japão. E o que a gente consegue observar? Eles já foram e são regiões que têm maior longevidade do mundo, uma das maiores pessoas longevas do mundo. Só que esse número acabou caindo bastante porque começou a aumentar a quantidade de fast foods e alimentos ultraprocessados lá. Então repara aqui, consumir esses alimentos ultraprocessados e embutidos, além de prejudicar o seu físico, além de prejudicar você mentalmente, além de ter um prejuízo na sua memória, vai ter um prejuízo na sua longevidade. Ou seja, faz muito mais sentido você evitar, por exemplo, um fast food, que existem opções, por exemplo, de hambúrgueres prontos no fast food, que um hambúrguer só tem 2.000 calorias. E tem pessoas que quando não treinam, elas não gastam essa quantidade. Tem pessoas que, sem treinar, elas de maneira sedentária no dia, elas gastam 1.800 calorias. Ou seja, um hambúrguer acabou ultrapassando essa quantidade. E isso a gente consegue encontrar como opções com abundância. Então é algo que a gente precisa se atentar. Porque normalmente tu não vai comer só um hambúrguer. Você vai comer a batata frita, você vai comer com refrigerante, você vai beber com refrigerante. E tudo isso vai ser só uma refeição, sem contar as outras que vão acabar compondo o seu dia. Então isso é um fator muito importante da gente olhar e prestar atenção, porque escolher, por exemplo, hambúrgueres mais artesanais, seja você fazendo ou você comprando, mesmo que ele seja um pouco mais caro, você encontra, por exemplo, hambúrgueres que vão ter 500 calorias. Ou seja, 1/4 da quantidade calórica do que muitos aí que a gente consegue encontrar. Então isso começa a fazer sentido a gente melhorar nossas escolhas, diminuindo fast food, ultraprocessados, que isso vai fazer uma diferença significativa no seu físico. A outra coisa é você tirar da sua cabeça que algum alimento ele vai te engordar. Porque imagina o seguinte, que você acha que a batata ela vai te engordar. Ou melhor, o pão francês ele vai te engordar. E aí você fica a semana inteira sem comer um pão francês e no sábado você se permite comer esse pão francês. Só que como tá na sua cabeça já que o pão francês ele vai te engordar, se por acaso você extrapola e come 2, por exemplo, pães franceses, o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma sensação muito grande de culpa.
calor. E isso vai provocar também um aumento de consumo calórico desses alimentos que você mesmo quer diminuir. Então isso acaba também prejudicando os seus resultados de certa forma. E a outra coisa é você se basear na exceção. Imagina que você fica no looping onde você faça uma restrição muito grande nos dias de semana e no final de semana você vai lá e chuta o balde. Sabe o que acontece? Você vai olhar ali e vai falar, ah não, são só 2 dias, são 5 dias que eu faço certo, 2 dias que eu tô fazendo errado. Só que esses 2 dias acabam compensando e muito essa restrição que você fez dia de semana. E aí você vai falar, ah, mas Eduardo, é só sábado e domingo. Se você for considerar isso daí, são 105 dias no ano que você tem sábados e domingos. Isso sem contar feriados que você tem dia de semana, feriados que acabam emendando o final de semana, e isso vai fazer com que você atinja uma quantidade calórica muito grande, porque você acaba se permitindo nesses feriados, nessas datas comemorativas, nesses finais de semana. Então percebe como tem muitas opções, e aí dessa forma, para você sair, por exemplo, e você perder os seus resultados, acaba sendo muito fácil. Por isso que o importante é você fazer melhores escolhas, que depois você nem vai sentir falta daquilo. Por exemplo, eu há muito tempo atrás eu comia fast food, só que hoje eu não sinto vontade nenhuma de comer fast food. Então, por exemplo, na sexta passada, eu e minha namorada, a gente tava com muita fome, e a gente foi ver um hambúrguer, só que a gente foi e lembrou, opa, peraí, domingo a gente vai sair, a gente vai comer pizza, vai comer pipoca, a gente vai acabar saindo e vai sair completamente do planejamento, e tá tudo bem ter um dia que vai sair do planejamento, a questão é que não seja frequente. E aí o que a gente fez? Ao invés da gente pedir sexta-feira à noite um hambúrguer, a gente foi e pediu refeição. A gente pediu um arroz que estava vindo com uma batata portuguesa, junto com isso com um frango. Foi uma refeição deliciosa e que não teve uma quantidade calórica alta. Então é justamente você conseguir equilibrar essas questões para você saber que você abdicar de um fast food, você não vai estar prejudicado, você não vai estar sendo prejudicada. Você consegue se alimentar e comer comida gostosa que não seja altamente calórica. Não precisa comer fast food para você comer algo bom. Não precisa comer fast food para você sair do planejamento. Não precisa necessariamente ser isso. A questão principal é esse equilíbrio e evitar essas exceções que vão te prejudicar a longo prazo. E para resumir, pessoal, para você emagrecer, você não precisa comer pouco. Isso não tem relação positiva. Você consegue emagrecer comendo uma quantidade boa, só que você precisa diminuir a quantidade calórica, então você precisa aumentar o seu volume alimentar. Então você começou a notar que, diminuir o arroz, o pão, a batata não é a estratégia mais eficiente. E até porque você não precisa viver na restrição. Porque nutrição não é você se forçar a comer algo que você não gosta. Você pode comer realmente as coisas que você gosta. E tudo isso precisa manter em equilíbrio. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.